Bem, que bom estarmos reunidos mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. Esse vídeo é uma continuação do estudo anterior, onde nós vimos sobre a Babilônia, o mistério da Babilônia, e hoje nós iremos dar continuidade a esse estudo, que na verdade ele está sendo dividido em 3 partes, essa é a segunda das 3, tá? E o tema de hoje é A Besta que Sobe do Abismo, como vocês podem ver aí o título, né? Por que que foi dividido assim? Porque nós estávamos estudando sobre Babilônia, do capítulo 17 de Apocalipse, e numa parte do capítulo fala sobre o 8º rei. E para termos um entendimento completo do 8º rei, é necessário nós entendermos o capítulo 11 de Apocalipse, que fala sobre a besta que surge do abismo, tá? Muito bem, eu quero começar lendo aqui o capítulo 11 de Apocalipse, do versículo 3 ao 9, que é o estudo de hoje, é do capítulo 11, versículo 3 ao 9, que diz o seguinte: Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Detalhe a esse período de tempo, tá? Vestidas de pano de saco. Verso 4. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá, e matará. E o seu cadáver ficará estendido na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que os seus cadáveres sejam sepultados. Muito bem, esses versos que nós lemos agora falam detalhes interessantes para podermos entender o assunto. Existe um período de tempo de 1260 dias, que depois se repete falando lá no versículo 8, versículo 9, que fala 3 dias e meio, que dá o mesmo tempo, né? Se nós convertermos o dia profético de ano. Aqui também fala que as 2 testemunhas estariam vestidas de pano de saco, que elas são os 2 candeeiros e as 2 oliveiras, elas também são chamadas assim. E no versículo 7 diz que após elas darem o seu testemunho durante esse período de 1260 dias, né, ou anos literais, a besta que surge do abismo iria lutar contra elas e iria vencê-las e matá-las. Na maioria das pessoas, no imaginário, o livro de Apocalipse apresenta apenas 2 bestas. A maioria das pessoas acham que há apenas 2 bestas, que é a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Só que não. Mostra-se aqui uma terceira besta. E ela não surge nem da terra nem do mar. Ela surge do abismo. Tá ok? Então vamos agora destrinchar esses detalhes aqui para podermos entender. É dito que as 2 testemunhas, elas passam 1260 dias vestidas de pano de saco. O que seria o significado dessa expressão pano de saco? De acordo com a Bíblia, toda vez que um personagem iria demonstrar publicamente uma indignação, uma revolta, por uma grande tristeza, uma grande amargura, elas, além de rasgarem as suas vestes e jogarem areia, pó ou cinza sobre a cabeça,
elas também se vestiam de pano de saco. Um exemplo claro disso está no livro de Jonas, né, no capítulo 3, do versículo 5 ao 6, quando diz que o rei e toda a cidade de Nínive, eles se vestiram de pano de saco, demonstrando profundo pesar, né, pelo que eles tinham feito, como era a vida deles. Então, o ato de dizer aqui que as duas testemunhas elas estavam vestidas de panos de saco, quer dizer que elas estavam profetizando, ou seja, elas estavam pregando em circunstâncias muito difíceis, onde havia uma perseguição muito grande, havia uma tristeza, vamos dizer assim, quase um luto na situação que essas duas testemunhas estavam pregando. Um detalhe também muito curioso, que é o que é mostrado aqui no versículo 4 desse mesmo capítulo 11, é que elas são chamadas de duas oliveiras e dois candeeiros. Na maioria, vamos dizer assim, em quase 100, quase 90% dos estudiosos da Bíblia, eles acreditam que as duas testemunhas são Moisés e Elias. Por que que eles acreditam nisso? Porque o texto diz aqui que eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova, e diz também que eles têm autoridade para ferir a terra com pragas, né? O tempo que eles quisessem, né? E fazer também as águas se tornarem em sangue. Aí na história bíblica nós sabemos que isso ocorreu no ministério de dois profetas, né? Um que foi o profeta Elias, que fez o céu, né? Passou 3 anos sem chover. E no período lá do Egito, quando Moisés também aconteceu de o rio Nilo se tornar em sangue e caiu as pragas do Egito, as 10 pragas, né? Então, muitos acreditam que será Elias e Moisés que ressuscitarão. Só que, se nós fizermos um estudo realmente aprofundado sobre esse verso, não é Moisés e Elias. E eu vou mostrar para vocês aqui, lógico, a Bíblia ela que responde isso, mas nós sabemos que quem faz chover, quem fez chover ou parar de chover, não foi Elias. É Deus quem manda a chuva. Então ele manda e ele retém. E nós sabemos também que não foi Moisés quem transformou as águas em sangue, ou Arão, ou fez as pragas caírem. Não foi Moisés. É Deus. Ele é quem é o Criador. Ele é quem o ser que tem a capacidade de criar tudo isso. De fazer ou deixar de fazer. Então, só esse argumento aqui já lançaria por terra esse argumento. Mas vamos mostrar na Bíblia que não é Moisés e Elias. O versículo 4, vamos repetir aqui. O versículo 4 diz assim: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros, ou candelabros, né? Que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se nós olharmos aqui no livro de Zacarias, no capítulo 4, fazendo realmente aquele estudo como nós sabemos que deve ser da Bíblia, né? Um pouco aqui, um pouco ali. Nunca devemos nos prender, nos atrelar em um único verso para podermos lançar uma doutrina. O livro de Zacarias, no capítulo 4, versículo 2 ao 6, ele responde quem são as duas oliveiras e os dois candeeiros, aqui do capítulo 11 de Apocalipse, que diz assim, 4, versículo 2 de Zacarias. E me perguntou, o que vês? Respondi, olho e eis um candelabro. Olha só, candelabro e candeeiro são a mesma coisa. Todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, está para cada uma das lâmpadas, que está em cima do candelabro. Versículo 3. Junto a estes, 2 oliveiras,
uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes tu que é isto? Respondi: Não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Ou seja, os dois candeeiros e as duas oliveiras são a palavra do Senhor. Em outras palavras, Antigo e Novo Testamento. Em outras palavras, a Bíblia completa. Por que é que nós podemos acreditar nisso? Porque o próprio Cristo, ele disse que examinais as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, as testemunhas de Cristo, profeticamente falando, é o Antigo e o Novo Testamento. Nada a ver com Moisés ou Elias. Nós somos testemunhas de Jesus? Somos, sim, mas no livro de Apocalipse, as duas testemunhas é o Antigo e o Novo Testamento. A palavra de Deus, ela sim tem o poder de fazer chover ou parar de chover. A palavra de Deus, ela sim tem o poder de transformar água em sangue ou de fazer pragas caírem. É a palavra de Deus, foi a palavra do Senhor quem criou a terra, pelo poder da sua palavra. Ele falava e logo aparecia. Ele falava e logo surgia. Não é uma pessoa, nunca foi e nunca será. Toda a honra e todo o poder pertence a Deus. Então, a sua palavra, Antigo e Novo Testamento, são as duas testemunhas de Apocalipse 11. Então, daí nós já podemos visualizar um detalhe interessante dessa profecia, que as duas testemunhas, elas iriam profetizar durante 1260 anos, vestidas de pano de saco. Isso ocorreu quando? De 538 a 1798, exatamente 1260 anos, houve um período de perseguição à palavra de Deus pela Igreja Católica Apostólica Romana. E isso não é nada de invenção de evangélicos, isso está em todos os livros de história, pelo menos você pode pesquisar depois aí na internet, você verá que esse período de 538 a 1798 foi um período de perseguição religiosa. Dentro desse período surgiram a Reforma, né, protestante, a Contra-Reforma, ou seja, era um período em que os papas eles dominavam como líderes não só religiosos, mas políticos. Ninguém poderia sequer ter uma Bíblia à disposição que poderia ser perseguido e era muitas vezes perseguido. Muitos cristãos foram mártires, foram jogados na fogueira, foram queimados, teve suas famílias mortas, assassinadas, seus bens tomados, né? Todas as suas propriedades foram tomadas. E isso nesse período de 1260 anos, em que a palavra de Deus ela pregava, mas com muita dificuldade. Muitas vezes, cristãos como os valdenses, eles tinham que pregar escondido. Eles não poderiam ser tão públicos. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos mais liberdade. Mas a profecia diz que um dia essa liberdade de pregar a palavra de Deus de forma pura, ela seria perseguida novamente. Não é esse o texto que nós estamos estudando, o tema, mas fica aí o detalhe para você poder entender. Pois bem, então nós vimos aí que o Antigo e o Novo Testamento são as duas testemunhas. Mas existe um detalhe ainda mais interessante, que é o que eu quero ver com vocês agora, que é o principal que vocês têm que entender. Quem é a besta do abismo? Porque a besta do abismo, como diz aqui o versículo 7, que diz assim: quando tiverem, as duas testemunhas, né? Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Quando elas terminarem o seu testemunho, ou seja, no final dos 1260 dias, exatamente em 1798, a besta do abismo surgiria
pelejaria contra as duas testemunhas e as venceria e mataria. Essa profecia se cumpriu exatamente e fiel na Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela ocorreu exatamente em 1798. Como é que a França era antigamente? Antes disso, a França ela era monárquica, né? Existia o rei que dominava, mas acima do rei estava o clero, ou seja, as pessoas religiosas, a Igreja Católica Romana, o Papa. Grande maioria da riqueza da nação estava concentrada na monarquia e no Papa. Então, a população em geral ela vivia numa pobreza extrema. Isso você pode pesquisar aí depois, né? Eles viviam numa pobreza extrema. A grande maioria dos impostos eram tirados e não voltavam para a população, enchiam os cofres e os bolsos da burguesia da época. É por isso que hoje em dia os partidos políticos são divididos em partidos de esquerda e partidos de direita, que isso surgiu exatamente na Revolução Francesa, né? Quando a população cansada do absurdo que eles estavam vivendo, da pobreza, eles resolveram se revoltar contra a burguesia, dando, vamos dizer assim, um golpe de Estado, aonde eles tinham que, e tiveram e fizeram, tomaram à força o controle da nação. Estavam tão revoltados com a religião, com a igreja, né, dominante, que eles resolveram não ter mais religião nenhuma. E, em determinado momento, prenderam o rei, general Berthier, né, que era um general de Napoleão Bonaparte. Eles prenderam o Papa e, tempos depois, o assassinaram. A nação francesa, dali em diante, passou a ser uma república democrática. A democracia fazia parte agora da nação. Eles, em determinado momento da vitória, a imagem que vocês estão vendo aí é de uma mulher com seios fora, exatamente mostra o que eles estavam fazendo. Aqui no livro de Apocalipse diz que a besta, ele seria, o cadáver das duas testemunhas estaria na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por que Sodoma e Egito? Sodoma e Egito são símbolos aqui. Em Sodoma, nós temos como uma característica muito forte a promiscuidade, a imoralidade, a devassidão. E no Egito é conhecido muito pela questão do ateísmo, aonde quando Moisés chegou a Faraó pedindo a libertação do povo para adorarem ao Senhor no deserto, Faraó falou assim, não conheço esse Deus. Ou seja, o ateísmo, ele, a partir dali, começou a se espalhar. Então, quando diz que a cidade seria Sodoma e Egito, é porque, na ocasião, a França aboliu Deus de sua religião. Não existia Deus mais. O ser humano iria pensar por si só, iria fazer aquilo que ele queria. Aí surgiu o que nós conhecemos de iluminismo e todas essas filosofias humanistas que colocam o ser humano acima de tudo, né? Pois bem, e nessa ocasião, uma mulher, uma prostituta, ela foi levada à catedral da cidade com seios de fora e ela foi coroada a deusa da razão. Ou seja, a partir dali, o povo francês não iria ter mais Deus como seu comandante, como seu líder, como o seu guia, e sim a deusa da razão, representado por uma mulher com seios do lado de fora. Por isso que eu mostrei essa imagem. Agora eu quero mostrar um detalhe curioso aqui para vocês. Vocês conhecem muito bem essa estátua, né? Conhecida mundialmente. Ela é a Estátua da Liberdade, que está lá nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem, mas essa estátua ela não é americana. Ela é francesa. Isso mesmo. Ela foi um presente da França para os Estados Unidos em comemoração à Revolução Americana.
Ou seja, ela é a representação física daquela mulher que entrou na catedral lá na França. Outro detalhe também interessante, você já se perguntou quem é a mulher da nota do real, nosso dinheiro? Existe ali uma esfinge, um rosto de uma mulher. Essa mulher é a mesma mulher que é da Estátua da Liberdade, que é a mulher que entrou na catedral, a prostituta, representando a deusa da razão. Eu não sei se vocês viram isso aí, perceberam, mas é a mesma pessoa. Não em sua fisionomia, mas em sua representação. Isso querendo dizer o quê? Que os governos do mundo, de uma certa forma, elas estão envolvidas na questão da democracia que surgiu lá na França revolucionária. Não é surpresa para ninguém que a França, depois que ela aboliu Deus da sua crença, ela teve um certo crescimento financeiro, mas depois teve uma queda absurda financeiramente falando. Eles nunca mais se tornaram uma nação poderosa, até que depois eles voltaram a ser uma nação onde Deus existe a religião, né? Mas nós sabemos que a maioria dos países, assim, principalmente os países europeus, eles têm Deus praticamente não existe para eles. Então, pessoal, a besta que surge do abismo, resumindo aqui, não é a Revolução Francesa, é a democracia que surgiu na França. Vocês precisam bem entender isso, porque no próximo estudo que nós vamos ter, que é sobre Apocalipse 17 e o mistério do oitavo rei, será necessário você entender isso. A besta do abismo é as repúblicas democráticas que surgiram na França, ok? O estudo de hoje ele foi mais curto, mas ele foi muito importante para entendermos esse estudo que nós teremos mais à frente. Tá certo, pessoal? Não pode ser feito por muito tempo, assim, o tempo é curto, que eu quero dizer, e não tem como se esticar muito, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, vocês procurem estudar mais um pouco aí em casa, tá certo? As duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento, período que elas estavam profetizando é de 538 a 1798, aonde houve uma grande perseguição, por isso que elas estavam vestidas de pano de saco. No final de 1260 dias, a besta que surge do abismo iria pelejar contra elas e matar. Foi o que aconteceu em 1798, quando a religião foi expulsa da França e abolida completamente, colocada a deusa da razão em seu lugar. Então, dali surgiu a democracia, onde existia antes o imperialismo, agora existe a democracia. E a democracia hoje está praticamente em quase todo mundo. Existem poucos países onde existe a ditadura, né, que não é democracia, é ditadura, e o imperialismo também, em poucos países tem imperialismo, né? Existem os primeiros ministros. Mas a democracia francesa é a besta que surge do abismo. Ok, pessoal? Então, vamos agora fazer uma oração, agradecer a Deus pelo estudo, tá certo? E até o próximo estudo, que será o tema esse daí, tá bom? Vamos fechar os olhos e fazer uma oração. Santo Deus, agradecemos ao Senhor por esse estudo da tua palavra. Eu espero que tenhamos entendido todos, que o Espírito Santo faça aquilo que não foi possível fazer com palavras humanas e que no próximo estudo nós possamos compreender bem sobre essa questão do oitavo rei. Nós te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém.